Vitaly Berlinishvili, especialista em segurança e defesa, está connosco neste jornal. Vitaly, boa tarde. Sempre um gosto de contar aqui com a tua análise. Bom, vamos começar com estas recentes ameaças da Rússia de atacar países da NATO e também a zona ali dos países bálticos, e inclusive a própria Grã-Bretanha, que agora Putin diz que não, quando eventualmente terá sido esse um dos temas em cima da mesa na visita do diretor da CIA a Moscou. Em que é que ficamos? Bom, João, nós não sabemos, já não conseguimos contar bem quantas ameaças é que a Rússia fez que ia atacar os países europeus. Começaram desde logo quando começou o fornecimento, ou a conversa sobre o fornecimento de carros de combate à Ucrânia. Era uma linha vermelha que era impossível ser ultrapassada, os carros de combate foram fornecidos. Depois iam ser fornecidos mísseis, era uma linha vermelha que os russos não iam permitir que fosse ultrapassada, eles foram fornecidos. Depois vieram os F-16, era uma linha vermelha que não podia ser ultrapassada de forma alguma, foram fornecidos. Portanto, houve sempre linhas vermelhas, uma escadinha que nunca mais acabava de linhas vermelhas. E agora o que a Rússia está a ver é exatamente um esforço ainda maior na capacidade de produção da Ucrânia. Ou seja, os europeus perceberam que custa mais estar a produzir aqui e enviar para a Ucrânia, portanto isso vai-se criar a capacidade da Ucrânia a produzir. Claro. Aqui também continuamos a produzir. Aumentam-se os estoques globais, digamos assim, de armas tecnologicamente mais avançadas, mais importantes, com essa vantagem tecnológica face às russas e, portanto, cria-se essa capacidade e oferece, no fundo, essa capacidade à Ucrânia. E ganham todos assim. Até em coprodução, não com licença para produzir, por exemplo, os mísseis de fabrico franco exatamente, o Storm Shadow, exatamente, o Storm Shadow ou Scalp, como é a versão francesa. Portanto, toda essa capacidade que vai ser... Se bem que, quando nós falamos dos mísseis Storm Shadow ou Scalp, apesar de a licença ter sido atribuída, o início da sua produção vai demorar. É um processo que vai demorar, não é para a semana nem daqui a um mês, obviamente. Já vão ser libertados alguns, mas a produção na Ucrânia vai demorar. Como Sim, sem dúvida alguma. E até porque o maior problema da Ucrânia hoje nem é ter mísseis de cruzeiro para atacar território russo, porque a Ucrânia tem a sua produção própria. Obviamente não são números ainda, não são quantidades muito grandes, mas têm números próprios, vão aumentando e depois têm também os drones. O problema são os mísseis balísticos. Os problemas são sempre interceptores para os mísseis balísticos. O maior problema são os interceptores. Se bem que no último ataque da última, não foi da última, foi anteontem, foram interceptados 7 mísseis balísticos. Poderá ser um sinal. Essa é uma boa notícia, entre aspas, no meio das más notícias. Obviamente que foi a intercepção de 7 mísseis balísticos lançados pela Rússia. Zelensky já confirmou que a Ucrânia recebeu. Não é? Sim, Zelensky já confirmou que recebeu os PAC-3, não disse quantos, mas nós sabemos uma coisa. A Força Aérea fez um requerimento ao Estado-Maior, ou através do Estado-Maior fez um requerimento ao Ministério da Defesa, que precisa para a temporada de inverno 360 mísseis interceptores. Obviamente que a Ucrânia não vai conseguir cumprir, o Estado ucraniano, o Ministério da Defesa, não vai conseguir cumprir esse requerimento. Zelensky queria 300, não é? Ele queria pelo menos 300. Pelo menos 300. Nem isso vai ter, certamente, porque o estoque global é baixo. Nós até fizemos, e é natural, nós fizermos até um termo de comparação, desde que os mísseis PAC-3 são produzidos em escala até ao dia de hoje, nós estamos a falar de desde 2003 até ao dia de hoje, foram produzidos quase 4.000 mísseis interceptores. Se nós formos olhar a produção de mísseis balísticos no mundo todo, obviamente que esses números são extraordinariamente maiores, várias vezes maiores do que os interceptores. Portanto, obviamente que a relação de mísseis interceptores para mísseis balísticos é uma relação de desigualdade quando, por doutrina, é necessário, em teoria, lançar 2 interceptores por míssil balístico. Portanto, nós temos sempre esta desigualdade e era impossível fazer uma cobertura total, digamos assim, em termos estatísticos dessa capacidade. Portanto, vamos ver o que é que os parceiros europeus e os Estados Unidos, aqui obviamente o papel dos Estados Unidos é fundamental, vão ter para conseguir cumprir parte desse requerimento, mas percebemos que o último ataque russo à Ucrânia ter demorado tanto tempo, a Kiev, 15 sobretudo, horas, não é? 15 horas de sirenes. Ininterrupto, não é? Exatamente. Um horror. É exatamente aquilo que a Rússia hoje está a tentar fazer, que é testar a capacidade de resistência e a capacidade de interseção da Ucrânia. Claro. Ao lançar um ataque prolongado no tempo, coloca em alerta toda a capacidade ucraniana, todo o estoque de PAC-3. O que a Rússia queria era que, a Ucrânia, no melhor cenário possível, gastasse já a grande parte desse estoque, ou todo, num dia ou numa noite,
para depois continuar a lançar a sua vaga. Vitaly, há aqui dois dados interessantes e novos. O anúncio aqui de um dos braços direitos de Zelensky de que poderão estar para breve o recomeço de negociações de paz e declarações do antigo ministro da Defesa ucraniano, Fedorov, de que a Ucrânia está lentamente a perder a guerra. Bom, começando pelo que disse Budanov, ele está a referir-se às negociações que possivelmente vão iniciar. A Ucrânia teve uma ideia, em conjunto com os parceiros europeus, de definir um contexto de uma zona económica franca no Donbass. Ou seja, é uma zona de ninguém e de todos ao mesmo tempo, colocando em termos muito simplistas. Vai propor isso através dos Estados Unidos à Rússia e os ucranianos sabem perfeitamente que os russos não vão aceitar isso. Portanto, o que estão aqui a fazer é criar a ideia de que, de facto, há uma iniciativa de negociações, essa iniciativa parte do lado de Kiev, há uma alteração ao contexto das negociações e dos termos, mas para a Rússia isso é um termo não negociável, porque a Rússia já definiu e ainda não está disposta a alterar essa definição de que só aceita sentar-se à mesa das negociações quando garantir controle total sobre o que resta da região do Donbass e, sobretudo, das três grandes fortalezas do Donbass. Sem essa alteração, nós não podemos falar... Vamos aqui ao facto da Ucrânia estar a perder a guerra muito rapidamente. Sobre Fedorov, João, Fedorov, quando diz que a Ucrânia está a perder lentamente a guerra, não é aí que está a chave da frase dele. A chave dele está no que ele diz depois, que é: para ganhar é preciso 3 pontos e continua. Reformas... Exatamente. O que Fedorov está aqui a fazer é colocar-se como um possível candidato e como uma pessoa que tem uma visão. Ele está a querer ser um visionário de uma vitória da Ucrânia. Isto é uma ameaça para Zelensky? Não acho. Porquê? Ponto número 1. Muito pouco provável que haja eleições em tempo de guerra e, nessa circunstância, é muito pouco provável que Zelensky tente a reeleição. Se Zelensky não for tentar a reeleição, Fedorov e Zelensky não se vão confrontar em debates presidenciais. Portanto, Zelensky não vê Fedorov como uma ameaça, Fedorov não vê Zelensky como um potencial adversário político. Portanto, cada um está a traçar a sua linha paralela e estão a correr em pistas paralelas. Vamos ao Irão, Vitaly. A guerra no Médio Oriente completa esta sexta-feira 6 meses e sem que os Estados Unidos tenham conseguido acabar com o conflito como Donald Trump tinha prometido. Tudo começou a 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva de grande escala contra o Irão. Os ataques tiveram como alvos instalações militares e nucleares e a própria liderança do regime. Entre os mortos logo no primeiro dia esteve o líder supremo iraniano Ali Khamenei. Seguiram-se meses de ataques e retaliações com muitas vítimas mortais e um forte impacto nos mercados energéticos. O Estreito de Hormuz, por onde passa 20% do petróleo mundial, ficou praticamente restringido a zero e o preço do barril chegou a ultrapassar os $100 por barril. 6 meses depois, Trump não conseguiu cumprir a promessa de uma guerra curta e começa a perder a confiança do eleitorado norte-americano. Ao fim de meio ano, o fim do conflito continua sem data marcada. E, Vitaly, este conflito sem fim à vista é um dos principais motivos pelos quais podemos dizer que os Estados Unidos estão a perder? Sim, os Estados Unidos estão numa aventura que não tem fim. E estão numa aventura que não tem fim, não há desfecho. E, obviamente, que depois cria-se aqui o maior receio da sociedade americana, que é a repetição de um Vietnã. Obviamente que nós não estamos a falar da dimensão do trauma do Vietnã, porque nós não tivemos até agora, e esperemos que não viremos a ter, desdobramento de forças terrestres em território iraniano. Caso isso aconteça, aí definitivamente poderemos estar a falar da probabilidade da repetição desse cenário, e isso é a repetição de um trauma sociológico da sociedade norte-americana, portanto é um perigo muito elevado. Mas sim, o que nós tivemos foi uma capacidade que o Irão teve em absorver o poder dos ataques americanos numa primeira fase. O regime conseguiu sobreviver, com alguma dose de sorte, digamos assim. Percebemos porque é que o regime preocupa-se imenso em não publicar e em não tornar pública a localização até de Mojtaba Khamenei, porque se Mojtaba Khamenei é morto ou sofre mais um ataque que o imobiliza fisicamente e psicologicamente para liderar o país e o sistema político, é um problema muito mais grave para aquilo que está a acontecer no Irão. Donald Trump, os Estados Unidos, desencadearam uma mudança política interna no Irão que eles próprios não estão a conseguir identificar muito bem. O próprio regime também averiguou essa capacidade, tornando, mais uma vez, a figura do líder supremo uma figura que está em resistência total, portanto, está quase numa cave, numa montanha fechada. O objetivo dos iranianos é, neste momento,
preservá-lo, é mantê-lo vivo no estado em que ele esteja, independentemente de que seja. E obviamente que há outra parte deste problema. Os americanos iniciaram esta guerra com o objetivo de resolver o problema da pasta nuclear iraniana. Os iranianos transformaram isso num problema secundário e colocaram o Estreito de Hormuz como problema primário. Portanto, o que Donald Trump hoje tem em cima da mesa é a resolução de um problema que não tinha antes e que não tem interesse pessoal e político nenhum em resolver. E que o está a afetar em termos internos. Obviamente que está. As midterm à porta. Vitaly, boa tarde, muito obrigado. Sempre um gosto contar aqui com a tua análise.